Olá novamente. O Quicksort é um algoritmo de ordenação eficiente bastante popular. Talvez o mais popular, inclusive. Acreditamos também que seja a implementação mais utilizada de ordenação em bibliotecas de uso geral. A maioria das linguagens de programação disponibiliza uma função básica para ordenação de vetores e ela é geralmente uma implementação do Quicksort. Ele é um algoritmo recursivo, baseado na ideia de dividir para conquistar, cujas bases estão no problema do particionamento ou separação. O problema do particionamento consiste em reagrupar os elementos de um vetor em duas partes, de tal maneira que todos à esquerda sejam menores do que os que estiverem na parte direita do vetor. O problema do particionamento pode ser formulado de diferentes maneiras, sendo que uma delas, encontra-se apresentada na tela. Nessa forma, todos os elementos à esquerda de uma dada posição são menores que esse elemento nessa posição. Todos os elementos à direita são maiores que esse elemento, que é chamado de pivô. É possível verificar isso no exemplo apresentado na tela, em que temos um vetor com pivô 21. Todos os elementos menores que ele estão à sua esquerda e todos maiores à sua direita. Percebam que as duas partes não estão ordenadas, apenas foram separados, particionados, os maiores e menores que 21. Na segunda forma do particionamento, não há um pivô realmente, sendo que todos os elementos do trecho à esquerda são menores que os elementos do trecho à direita. Não há um pivô separando os elementos. Isso encontra-se ilustrado no vetor apresentado em tela, em que todos os elementos que vão do trecho, que vai do 24 ao 2, são menores que os elementos do trecho com 59 e 48. Vamos ver um exemplo? Suponha o vetor apresentado ao lado e que definimos que o pivô seja o primeiro elemento. Um possível particionamento desse vetor encontra-se apresentado na tela. E percebam novamente que os trechos partidos não estão ordenados. Houve apenas a separação entre elementos maiores e menores que 24. Um algoritmo clássico de particionamento encontra-se apresentado na tela. Esse algoritmo recebe o vetor, bem como a posição inicial e final a serem particionadas. Inicialmente, ele assume que o pivô está na posição inicial e utiliza dois iteradores, I e J. I é posicionado na posição seguinte à do pivô e J é posicionado na posição final. Na sequência, dentro de um while, é feito o particionamento. Num primeiro momento, ele compara o pivô com os primeiros elementos. Enquanto os elementos iniciais do vetor forem menores que o pivô, ele avança no vetor, utilizando o índice I. Quando encontra um valor no início maior que o pivô, o algoritmo vai para a posição final do vetor. Assim, enquanto no final do vetor os elementos forem maiores que o pivô, ele vai retrocedendo no vetor, utilizando o índice J. Quando chega a situação que o elemento no trecho inicial é maior que o pivô e o elemento no trecho final é menor, o algoritmo troca esses dois elementos de posição, avançando o I e retrocedendo o J. Uma vez que tenha feita a comparação com todos os elementos, o que é garantido pela condição de I ser menor ou igual a J, tem-se que basta fazer uma única troca, já que o elemento em J é menor que o do pivô. Assim, troca-se os elementos na posição inicial, com o elemento na posição J, que é onde ficará o pivô. Vejam que esse algoritmo possui um pivô explícito. Para entendermos melhor esse algoritmo, suponha o vetor V dado por 24, 36, 0, 7, 48, 1, 59, 2, 4, 78, 21,
12, 6, 55. Teremos, após a chamada de particiona V014, a situação apresentada na tela, com pivô valendo 24, I valendo 1 e J valendo 14. Como o elemento na posição I é maior que 24 e o valor na posição J é menor que 24, trocamos esses dois elementos de posição e incrementamos I e decrementamos J, obtendo a situação apresentada na tela. Na sequência, como o elemento na posição I é menor que 24, o valor de I é incrementado, avançando a posição. Isso irá ocorrer mais uma vez até chegarmos ao 48, que é maior que o pivô. Como o elemento na posição J de valor 50 é maior que o pivô, decrementamos J então, retrocedendo uma posição no final do vetor. Chegaremos novamente numa situação em que o elemento na posição I é maior que 24 e o valor na posição J é menor que 24. Assim, trocamos esses elementos, incrementamos I, decrementamos J. Continuando o algoritmo, o valor na posição I é menor que o pivô, então incrementamos I. Na sequência, teremos o valor 59, maior que 24, e do lado final do vetor, ao usarmos J, veremos que 12 é menor que o pivô, exigindo nova troca. Após a troca, veja que temos dois valores em sequência no trecho inicial que são menores que o pivô. Assim, o valor de I será incrementado em duas posições até chegar ao 78. Nesse caso, iremos ao final do vetor, mas como 21 é menor que 24, teremos que trocar 78 e 21, novamente incrementando I e decrementando J após a troca. Assim, chegaremos à situação de parada do while, já que I ficou maior que J. Assim, a última troca é feita, trocando-se o pivô na posição inicial com o valor na posição J. Após a troca do 24 com 21, teremos que a função irá retornar o 9, a posição final do 24. Percebam que todos os elementos da primeira à oitava posição são menores que o pivô. E todos os elementos da 10ª posição em diante são maiores que o pivô. Percebam também que os trechos não estão ordenados, houve apenas o particionamento. Bom, é importante ter em mente que este é apenas um dos vários algoritmos de particionamentos existentes. Outros algoritmos poderiam ter chegado em uma situação diferente. Sendo que mais à frente, iremos ver outros dois algoritmos de particionamento. Antes disso, na próxima videoaula, abordaremos o Quicksort. Aguardo vocês.